Como eu falei, a vida de Jacó é uma vida extremamente diferente de todos aqueles que caminharam com Deus até então. Deus escolheu o seu pai, seu avô Abraão, e Abraão ele foi muito firme na fé, ele obedeceu a Deus, e ele nunca duvidou de que Deus havia falado com ele, que Deus havia prometido a ele. Apesar dos seus erros e de suas falhas, por erro de entendimento da sua palavra, mas nunca ele duvidou e nunca desobedeceu a Deus em todos os seus caminhos. Pelo que Deus o prometeu que ele seria pai de uma nação e que os filhos deles tomariam a terra prometida. Não seria de Abraão, mas seriam os filhos depois dele. Depois da 4ª geração, ele e os filhos deles tomariam essa terra. Depois de sofrerem e serem escravizados, e então Deus os libertaria e os daria a terra prometida. Assim Abraão cresceu e foi se fortalecendo na fé e caminhou durante todo o tempo de sua peregrinação, que são exatamente 75 anos de jornada com Deus, ou melhor dizendo, 100 anos de jornada com Deus. Ele foi chamado aos 75 anos e morreu aos 175 anos. Durante 100 anos Abraão andou com Deus, ensinou para o seu filho Isaque, e depois ensinou para os seus netos, no caso Jacó e Esaú. E Jacó recebeu essa palavra no seu coração e aceitou a promessa de que ele era o escolhido. O seu pai, Isaque, não teve muitos percalços. A Bíblia quase não conta nada a respeito de Isaque. Foi praticamente como se ele fosse, não tivesse como se dissesse, não é doce nem salgado. Tamanha era a forma como Deus agiu na vida de Isaque, abençoando e o livrando de muitos problemas, muitos danos, ainda que a sua própria vida não fosse tão firme como o seu pai, Abraão. Mas aí vem Jacó. Jacó é um homem que tem as promessas de Deus, é chamado por Deus, é incluído no pacto, é escolhido por Deus dentro do seu próprio ventre, diferentemente de seu pai, Isaque, e diferentemente de seu avô, Jacó. Ele já sabe de antemão, antes mesmo dele nascer, que ele é o escolhido para herdar a bênção de Abraão. E ele cresce, e quando ele cresce um homem sabendo das coisas de Deus, desejando as coisas de Deus, mas tendo um coração totalmente corrupto, um coração totalmente avarento, um coração egoísta, um coração de que o que eu puder fazer para conquistar aquilo que Deus me prometeu, eu farei, porque Jacó ele não é um homem convertido. Então ele pensa que as coisas que nós recebemos de Deus têm de ser pelo nosso próprio mérito e pelo nosso próprio esforço. E tudo que a gente fizer para conquistar as coisas de Deus é por nós mesmos. Isso não é muito diferente nos dias de hoje, em que muitas pessoas acreditam que para conquistar as coisas de Deus tem que se esforçar muito e não entende que Deus nos dá graciosamente todas as coisas. O que Ele nos pede é que cada um de nós venhamos andar com Ele humildemente. E nessa da história de Jacó, ele vai causar danos à sua própria vida e à sua própria família. Quando ele faz e ilude o seu próprio pai, engana o seu pai já cego, engana o seu irmão, e o resultado disso é que ele foge, com a mão na frente e outra atrás, se assim a gente pode dizer, com medo de ser morto pelo seu irmão e indo direto para a casa de Labão, o seu tio, que ele não conhecia de fato quem era o seu tio. E esse homem, Labão, esse Jacó, correndo e fugindo da sua casa, ele tem um encontro com Deus, e é a primeira vez que Jacó tem um encontro com Deus. E nesse encontro Deus disse que ia protegê-lo, ia guardá-lo, ia trazer de volta, ia abençoá-lo e seria com ele durante todo o tempo. Jacó então faz um voto a Deus de que se Deus fizesse tudo o que ele prometeu que faria com ele, então ele seria o seu Deus e depois ele daria o dízimo de tudo quanto possuísse. Fato é que Jacó chega na terra de Labão. Jacó então trabalha um mês, fica lá na casa do seu tio por um mês. Ele vai trabalhando, cuidando das ovelhas, sem salário, sem nada, como se fosse apenas um sobrinho. Só que Labão olha para ele como um homem muito trabalhador, um homem muito esforçado, que poderia me dar muito lucro. Então, no final de um mês, que agora Jacó já está estabilizado, ele pergunta: Jacó, qual é o teu salário? Não é porque tu é meu sobrinho que tu vai trabalhar de graça para mim. Me diz o teu salário. Jacó já apaixonado pela sua filha, Raquel, a sua filha mais nova. Então ele diz: trabalharei 7 anos por tua filha. E assim Jacó faz, e Labão consente: vou melhor dar você do que a outro homem.
E Jacó trabalha por 7 anos. Ao final de 7 anos, Jacó chega com Labão e diz: me dá a tua filha porque chegou a hora. Eu já paguei o dote dela. Eu trabalhei 7 anos e os teus rebanhos estão muito grandes. Trabalhei direitinho. E Labão prontamente faz a festa de casamento e é a primeira vez que Jacó é enganado. Jacó é embebedado. Na noite ele troca a esposa Raquel por uma outra esposa, a sua filha mais velha, Lia. E então Jacó tem a noite de núpcias. Na manhã seguinte ele olha e fala essa palavra: por que tu fizestes isso comigo? Por que tu me enganaste? São as mesmas palavras que Jacó, que Labão, ou melhor dizendo, que o seu irmão ele está dizendo: Jacó me enganou. Não é à toa que o seu nome chama-se Jacó, um trapaceiro. E assim Jacó, agora frustrado, ele diz: Labão, mas cumpre esses 7 dias do teu casamento, que eu te darei Raquel, porque não se faz, te darei Raquel agora como esposa, e tu trabalhar mais 7 anos por causa de Raquel, porque na nossa terra não se faz isso, não dá a mais nova primeiro do que a mais velha. Primeiro a mais velha se casa, então a mais nova depois se casa. E exatamente baseado nesse costume, Jacó, desejando muito ter a sua amada esposa Raquel, ele consente com um trato e trabalha mais 7 anos. Durante esses próximos 7 anos que ele vive com essas 2 mulheres, 12 filhos nascem de Jacó. E esses 12 filhos que nascem de Jacó são 11 homens e uma mulher. Todas as mulheres tiveram, e o último filho que a mulher tem é Raquel, que tem o último filho chamado José. Então completam-se 12 filhos. Quando José nasce, 14 anos se passam. Agora Jacó tem uma prole enorme. 12 filhos, 4 mulheres, 2 concubinas e as 2 filhas de Labão. E então Jacó, ele olha para o rebanho do seu tio e diz: nasceu meu último filho, José. Permite que eu vá-me embora com minha mulher e com meus filhos para a casa de meu pai. Labão olha para ele e diz assim mesmo: ó Jacó, para que tu vais fazer isso? Não faz isso não, fica aqui, trabalha. Mas o que eu vou fazer? Porque até então, até agora, eu tenho trabalhado muito para ti e o teu rebanho cresceu demais com o meu trabalho. Deus abençoou e multiplicou o teu rebanho. Mas até então, quando é que eu vou trabalhar para a minha própria casa? Ter o meu próprio sustento, ter uma herança e dar uma herança para a mulher e para os meus filhos ficarem amparados. Então Labão diz para Jacó: diz qual é o teu salário. Diz agora qual é o salário que tu queres que eu te darei. Jacó diz uma coisa para eles, que isso acontece no capítulo de número 30. Só que as escrituras sagradas, principalmente no livro de Gênesis, ela não coloca em ordem cronológica. O que acontece no capítulo de número 30, acontece antes primeiro no capítulo 31, quando Jacó tem um sonho. Deus dá um sonho para Jacó e diz assim mesmo: Jacó, eu tenho visto tudo que Labão tem feito para ti, e quanto trabalho tu tem dado para ele, e quanto seu rebanho tem aumentado, e ele não tem sido justo para contigo, não tem te dado um salário. Eu, porventura, vou aumentar o teu rebanho e vou te dar muito. Eu vou fazer com que cada rebanho que vá nascer, ele seja malhado, salpicado e listado. No Antigo Oriente Médio, os rebanhos normalmente eles eram ou marrom ou preto, e as cabras e as ovelhas eram brancas. Nascer um listrado, um manchado, um malhado, era como se dissesse assim: nascesse um homem albino. Tem muitos albinos no mundo? Não tem, são poucos. Por quê? Porque é um gene recessivo muito pequeno. Muito pequeno. Então a probabilidade de nascer um rebanho listrado, malhado e listado era muito pequeno. Só que Deus havia falado que para Jacó que o rebanho passaria a ser malhado, listado e salpicado. De maneira que quando ele vai falar com Labão, ele diz assim: Labão, sabe qual é o meu salário? O meu salário é esse. Hoje nós iremos separar do teu rebanho todos os malhados, salpicados e listados, e esse será o meu salário. Quando Labão ouviu isso, e o salário normal de um trabalhador naquele tempo, de um pastor, era 20% do rebanho, e esse salário, ou seja, essa geração desses animais, não dava nem 20%. Então, quando Labão ouviu esse salário, esse Jacó é muito burro.
O salário que ele pede é muito pequeno. Então eu vou me dar muito bem na vida dele. Só que ele não sabia que Deus já havia dito para Jacó que passaria a ser, todo o rebanho passaria a nascer somente listados, salpicados e malhados. Labão não está sabendo do sonho, não está sabendo da revelação, e Jacó está sabendo. Então ele diz um anúncio, e Jacó diz assim, Labão disse, tudo bem, assim será teu salário. Naquele mesmo dia, a Bíblia declara no capítulo de número 30, que Labão manda os seus filhos, vão até o rebanho, e separaram todos os malhados, listados e salpicados, que seria o salário de Jacó. Ele tomou. Jacó começaria do zero, com um rebanho todo, ou marrom, ou preto, ou todo branco. Como vai produzir listados, malhados e listrados, salpicados? Como vai produzir se os animais, todas as peles deles, só tem uma única cor? O rebanho que tinha, que era de Jacó agora, que ele queria pegar, aqueles que eram listados, que seria o rebanho dele, que ele ia tratar, ia cuidar, Labão roubou isso, levou 3 dias e afastou do rebanho. Então, sabe o que Labão estava dizendo? O teu salário vai ser daquilo que nascer a partir de agora. Você não vai ter salário com meus rebanhos agora. Esses salários são todos meus. Ele tirou. A maldade do coração de Labão é muito grande. Mas Deus disse para Jacó, eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E é exatamente essa maldição que vai começar a acontecer sobre a vida de Labão. E a bênção de Deus vai começar a vir sobre a vida de Jacó. 6 anos se passam nesse salário. Quando a gente entra no capítulo de número 31, a Bíblia declara que o rebanho do Jacó era gigantesco, porque todo o gado que dava era listado, salpicados e malhados. E aí Deus estava dizendo exatamente isso, que Jacó, quando ele dizia que o salário dele seria os listados, dava tudo listado. Quando Labão via que todo o gado estava saindo listado, Labão chegava com ele e disse assim, teu salário não será mais listado, teu salário será malhado agora. Quando dava era malhado, todo o rebanho dava malhado. Labão olhava para ele e dizia assim mesmo, não pode ser, vamos trocar teu salário, não vai ser listado nem malhado, agora vai ser os salpicados. O rebanho que sair salpicado será o teu salário. O que acontecia? A Bíblia declara, dizia que os rebanhos produziam somente os salpicados, de maneira que as ovelhas fracas eram de Labão, os gados fracos eram de Labão, e os fortes eram de Jacó. Jacó imaginava que era por um processo que ele fazia. Ele fazia o seguinte, na hora que o rebanho vinha, estava perto do cio, ele chegava perto do bebedouro, colocava umas varas e raspava aquelas varas. Havia uma vara branquinha diante do gado e uma vara listrada, de maneira que quando o gado copulava na frente do bebedouro, diante daquelas listras, Jacó imaginava que o gado era listado, era salpicado e malhado por conta do que ele via. O que é que diz disso aí, Augusto? Será que eu vou olhar? Vamos colocar num gado, vamos ter um gado. E as varas coloca lá e o gado tem uma relação, né? Cruza naquela hora diante da vara e vai nascer malhado. Nunca nessa vida foi uma obra de Deus. Somente Deus é capaz de trazer essa genética ou fenotipo para dentro daquele animal. Mas Jacó acreditava. Por quê? Porque Jacó ele não tem uma firmeza. Ele está caminhando com um pé na cultura e um pé em Deus. Ele acha que isso é um benéfico. É a mesma coisa que Raquel fez para alugar Jacó de Lia, dizendo exatamente isso, me dá as mandrágoras, porque as mandrágoras, eles acreditavam que era afrodisíaco e fazia com que essa pessoa ficasse fértil e pudesse gerar filhos. Raquel comprou as mandrágoras, alugou e mandou assim, não, pode levar, Jacó é teu, Lia, nessa noite porque eu estou comprando pelas mandrágoras. Essas mandrágoras, ela comeu, o que aconteceu? Não teve nenhum filho. Por quê? Porque o filho procede do Senhor somente. Mas o que acontece nessa história? Por que essa história é tão importante para nós? Porque depois de 6 anos, o rebanho de Jacó era enorme. E o rebanho foi tirado de onde? De Labão. Quando, passados 6 anos, que a Bíblia declara que no final do capítulo número 30, o rebanho de Jacó se tornou, multiplicou e ficou riquíssimo. Teve gados, teve os servos e servas, era uma multidão. Era uma multidão, a riqueza. Os 14 anos que ele trabalhou para Labão, que o gado dele foi enorme,
a partir de então, os únicos 6 anos que ele trabalhou para a sua família, virou-se. O rebanho de Labão agora ficou só um pouquinho, e o rebanho de Jacó ficou grandão. Quando o rebanho de Jacó ficou grandão, depois de 6 anos, ele ouviu os filhos de Labão dizendo: Jacó se apossou de toda a riqueza de nosso pai, e toda a riqueza nossa foi para a mão de Jacó. Quando Jacó começa a olhar para o seu tio Labão, ele já olha com um homem com cara fechada. Já olhando para ele, disse: se esse cara não está de bons olhos para comigo, já não me olha mais com tanto carinho, com tanto apreço, a cara dele é sempre fechada, com raiva. E é nesse tempo que Deus vem novamente com Jacó e aparece Jacó e disse: Jacó, volta à tua parentela, porque eu sou o Deus que te apareceu na terra de Betel, e tu fizestes um voto a mim. Se eu fosse contigo, chegou a hora de tu cumprir esse voto, porque eu tenho estado contigo e tenho te protegido, e vi tudo que Labão te fez, e te protegi, e agora chegou a hora de tu voltares para a terra da casa de teu pai. Jacó então ele sai. Jacó é um homem pacato, ele não é um homem de guerra. Diferentemente de Abraão, ele não tem nada a ver com guerra, ele é um homem pacífico. E quando ele olha a casa do seu tio, ele sabe que o seu tio ele tem poder para trazer a espada e vir matá-lo. Então ele tem medo, então ele espera uma oportunidade que o seu tio vá para longe, e então ele possa fazer com sucesso essa saída, essa fuga. O que acontece é que chegou o tempo das ovelhas serem tosquiadas, e as ovelhas para serem tosquiadas duravam mais ou menos uns 3 meses. Foi nesse período que Labão ele vai embora para tosquear as ovelhas bem distantes, e é nesse período que Deus fala com Jacó e diz para ele voltar. Então ele chama as suas irmãs, ou melhor dizendo, as suas esposas, as duas, Raquel e Lia, e diz para ela: vocês têm visto tudo que o pai de vocês tem feito, e como ele tem me tratado, e eu tenho servido a esse homem, ao pai de vocês, com toda fidelidade, mas vocês viram que o seu pai trabalhou sempre errado, sempre contrário a mim. Ele trocou o meu salário mais de 10 vezes, mas se o Senhor não fosse comigo, eu estaria com uma mão na frente e outra atrás. Eu ainda continuaria miserável e escravo de vocês. Mas o Senhor foi por nós e nos abençoou. Agora eu peço que a gente vá embora, porque Ele está me chamando para ir à casa dos meus pais, e chegou o tempo da gente ficar aqui. Raquel e Lia, então, ele chega com Jacó e diz assim mesmo: ora, o que nós temos aqui? O nosso pai nos vendeu, ou seja, a amargura das suas irmãs para com seu pai era muito clara. Tudo que nós temos agora, ele nos tirou e nos trata como escondeiro, porque é aquilo que nós deveríamos ter, porque o salário que Jacó deu e pagou por 7 anos, tanto para Raquel quanto para Lia, no código exatamente do período antigo, dizia-se que um dote que se dava para uma filha, metade desse dote iria para o pai e metade ficava com a filha. Ou seja, os 7 anos que Jacó trabalhou por Raquel e outros 7 anos que trabalhou por Lia, pelo menos 7 anos as riquezas deveriam vir para a conta de Raquel e de Lia. Mas o pai o quê? Tomou totalmente. E considerou ela como os estrangeiros, então elas não têm nada. Então toda a riqueza que agora Deus fez trazer para Jacó é nossa e de nossos filhos. E elas dizem uma coisa muito séria: faz tudo o que Deus te mandou fazer, e vamos embora. Então Jacó prepara toda a sua comitiva e ele parte. Enquanto Labão está tosqueando suas ovelhas, ele vai com uma comitiva enorme para a terra de Gileade. Esse trajeto de Padã Arã até Gileade, ou melhor dizendo, até a casa de seu pai, Isaac, são mais de 640 quilômetros de distância. E quando ele vai de Padã Arã até Gileade, até essa montanha, parte, ou seja, ele atravessa o rio e chega nessa montanha, ele leva 7 dias até lá. Ele leva um período muito extenso, muito cansativo, porque o rebanho é muito grande. Nesse período, 3 dias depois da partida deles, a Bíblia declara que Labão tem conhecimento que ele está fugindo. E agora começa a nossa história para a gente entender realmente o que acontece. Quando Jacó e toda a sua família está indo embora, fugindo, Raquel, ele entra dentro da casa do seu pai, pega os deuses, os ídolos da casa do seu pai, coloca na sua bagagem, no seu camelo e senta naquele camelo e vai embora. Quando Labão sabe que Jacó está indo embora com tudo que tem, ele fica furioso e vai embora.
e vai em encalço de Jacó. Na medida que ele vai caminhando até Jacó, a Bíblia declara que ele está chegando próximo de Jacó. E Deus dá um sonho naquela noite e Labão diz: cuidado, não mexe com esse homem, não fala para ele nem bem nem mal, porque eu sou com ele. Então Labão, nessa hora, ele refreia, porque ele ia fazer o mal com Jacó, e ele para e descansa, e tem somente atitudes exatamente aforadas, como de alguém que não sabe exatamente que deve se arrepender, por causa de todo o mal que havia feito. Nessa história, que é uma bonita história, assim, mas agora a gente vai olhar sobre duas perspectivas dessa noite. A primeira perspectiva é a própria vida de Jacó. Ele sai da casa do seu pai, fugindo e com medo, porque ele enganou todo mundo. Agora ele está de novo na casa do seu outro parente, e agora ele sai novamente fugido. E agora ele sai fugido por quê? Porque o seu parente o enganou e fez tudo, e agora está vindo contra ele para o matar. E ele não está sabendo que Deus falou com Labão, e que o proibiu de tocar, de fazer bem ou mal a este homem. Ele não está sabendo disso, mas ele sabe que Labão vai fazer o mal, por isso ele sai fugido de lá. A pergunta que a gente faz, e a gente começa a pensar exatamente o que acontece com esse homem. Porque a história da vida dele somente é uma história de fuga. Porque ele tem que ser tratado somente como um homem fugitivo, um homem peregrino. Sempre alguém está atrás da vida dele. Por quê? Porque o que ele semeou lá no passado, está buscando agora e colhendo. Todavia, o Deus que o chamou, o Deus que o abençoou, o Deus que o cuidou dele, está protegendo e fazendo com que ele agora não saia dessa casa fugido. Ainda que no seu coração está fugindo de Labão, ele não vai mais fugir. Porque a partir de então que um homem começa a entender o plano e o propósito de Deus e reconhecer Deus em todos os seus caminhos, ele tem que resolver toda a sua vida. Não existe crente que não venha para resolver sua vida. Se Deus entrou na nossa vida, Deus ele tem o poder de transformar a nossa vida, e nos dá a coragem de ir até o nosso passado e resolver todos os problemas e dilemas que nós temos na nossa vida. Todas as pessoas que nós ferimos, todas as pessoas que nós machucamos, todas as pessoas que nós magoamos e fugimos dela. Porque nós podemos fugir e se esquivar das pessoas, porque nós temos tido um trato errado. Eu lembro na minha casa, que quando a gente comprava fiado, a gente não era muito crente, não, nunca foi crente. Aliás, só minha avó. Aí comprava fiado da minha mãe, e aí meu pai não conseguia pagar, então ele dizia naquela hora, naquela outra hora, e depois naquela outra hora, você sabe, né? E aí, nosso conjunto era como se fosse a rua principal aqui, que tem um mercado de um lado e um mercado do outro, e só tem uma via. Se a gente quisesse passar, a gente tinha que passar pela outra via e andar muito tempo, ou pelo outro lado. Mas o ônibus passava exatamente no meio e lá na frente. Então o que acontecia? A gente tinha que passar pelo mercado. Então o que a mãe fazia? Ela tinha que desviar. Porque se ela passasse na frente, o cobrador chamava: hein? Ô caloteira, paga isso aí. E você sabe que no tempo antigo não tinha muito esse mimimi de ficar falando, não está falando. Hoje as pessoas são mais tranquilas, tem um advogado, isso, aquilo, outro, e até tem as plaquinhas, não vende mais fiada, que até é engraçado dizer, mas era exatamente isso. O crente não pode fazer isso. Quando Deus transforma a nossa vida, o que Ele vai fazer não é somente uma transformação da nossa vida daqui para frente, mas Ele tem o poder de nos levar e dar-nos coragem para nós nos arrependermos e acertar todo o nosso passado. Desde que dê para acertar todo o nosso passado. Porque há vidas que a gente machuca, há vidas que a gente fere, e essas vidas muitas vezes já foram ceifadas ou mudaram de lugares, e a gente nunca mais conhece, nunca mais sabe por onde está. Então por essas vidas não tem como mais a gente consertar. Mas aquelas que a gente sabe e aquelas que estão lidando conosco, a gente tem um dever de nos arrepender e pedir perdão a essas pessoas. É por isso que quando Jacó sai embora, fugido da casa de Labão, Deus não permite que ele saia fugido. No coração dele ele sai fugido, mas ele permite que Labão volte até ele. Mas volte com ele com, que a gente pode dizer, no cabresto. Você não vai fazer nada com ele, porque você vai fazer uma aliança com ele.
Essa é a primeira perspectiva que a gente tem é quando a gente olha para um homem que não conhece Deus, e que Deus está se revelando e está cuidando dele, e que ele ainda faz as mandigas achando que é a mandiga dele que vai fazer com que resultado. Isso mostra somente que Deus é fiel. É como essa música canta: Deus é tão fiel, é bom e é tão bom. Por quê? Porque Deus poderia não fazer isso. E é isso que Jacó lhe diz: Deus me abençoou. Foi Deus que permitiu que esse gado se multiplicasse. O reconhecimento de Jacó e de suas esposas mostra exatamente o cuidado e a fidelidade de Deus para com Jacó. Esse é o primeiro lado da história. O segundo lado da história temos a Raquel. Raquel, ela entra dentro da casa do seu pai, pega os ídolos. A gente não sabe ao certo se Raquel, ela acreditava que esses ídolos podiam fazer alguma coisa, já que ela tem histórico na vida dela, das mandicas dela, de acreditar nessas superstições. Então ela acreditava porque os ídolos do lar de uma casa de um homem, eles serviam para adivinhação. E quando o homem consultava esses ídolos, eles adivinhavam por isso, para saber a sorte dessas pessoas. Foi isso que ele fez, Labão, quando ele reconheceu que Jacó, durante os 14 anos que ele trabalhou, a terra dele e o gado dele se multiplicou, e ele achava, então ele consultou os ídolos, e por adivinhação descobriu que o Senhor é que abençoava, ou seja, o Deus de Jacó, ou seja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, era que estava abençoando Jacó no seu trabalho para que o seu gado multiplicasse, porque durante todo o tempo de sua jornada, Labão nunca teve uma multiplicação de gados tão grande, e foi esses ídolos que trouxe a adivinhação dizendo que foi Deus, o Deus de Jacó, que abençoou. Raquel, a gente não sabe se Raquel ela adora esses ídolos ou não adora. O fato é que ela rouba esses ídolos do seu pai. E quando ela rouba, ela coloca no seu camelo e senta. A Bíblia declara que então quando Jacó está fugindo, e Labão o alcança, Labão começa a falar para ele exatamente dizendo: por que tu fugiste? Se tu quisesse, estava com saudade do teu pai, a gente fazia uma grande festa, dava um grande banquete, eu despedia minhas mulheres, os meus filhos, os meus netos, com beijos, e então te mandaria feliz. Ele nunca fez isso, nunca foi agradável, nunca foi bom, nunca fez algum gesto de bondade, generosidade para com seu sobrinho Jacó. E tudo que ele via agora era com muita raiva e inveja de tudo aquilo que Deus havia feito. Como é que agora Labão se trocou da água para o vinho? Nunca. Ele está falando isso porque Deus o repreendeu para não fazer mal a Jacó. Mas aí então ele diz: olha, tudo que tu tem, mulheres, filhos e gado, tudo é meu. E aqui é a nossa ideia, claramente, para a gente entender a vida de uma pessoa que não teme a Deus e que não reconhece Deus em todos os seus caminhos. Que ele pensa que as coisas que acontecem são sempre suas e nunca dos outros. Que Deus abençoa as pessoas e ele quer tirar das pessoas aquilo que nunca é dele. A inveja e a maldade no coração dessas pessoas são exatamente a vida e o relato claro de Labão, de uma pessoa que não confia em Deus, e quando eu não confio em Deus e não reconheço Deus em todas as suas ações, eu vou imaginar que tudo o que ela tem, que você tem, é por direito para mim ter, e não é para você ter. A inveja e a cobiça dominam o seu coração, a ganância domina o coração, e você quer ter aquilo que Deus jamais quis te dar. E então você vai usurpar e vai tentar fazer isso, retirando isso das outras pessoas por força, por engano, por dissimulação, por inveja. Esse é um outro exemplo da vida de Jacó. E aqui a gente termina com um último exemplo, que é o exemplo de Raquel. Quando Labão chega lá e diz assim mesmo: se tu querias ir, tudo bem, podia ir, mas pelo menos não deveria roubar os ídolos meus da minha casa. Então Jacó fica revoltado e disse: olha, se tu encontrar os ídolos em alguém, em alguma das nossas bagagens, essa pessoa vai pagar com a sua própria vida. Ele não sabia que Raquel era que tinha roubado a mulher do seu amor. Então Labão começa a fuçar em cada uma das bagagens de cada um. Raquel, porém, ela estava no seu ciclo, ou seja, estava menstruada, estava nas suas regras. E nas suas regras ela sentou em cima dos ídolos. Essa ideia é uma ideia clara de que Raquel não está adorando aqueles ídolos. Porque ao sentar menstruada em cima daqueles ídolos, ela estava
trazendo totalmente impureza para aqueles ídolos. Ou seja, ela está jogando toda a sua raiva naquilo que o seu pai mais gostava, mais adorava, mais tinha desejo sobre eles, e estava trazendo uma total impureza para aqueles ídolos. Por isso a gente acredita que Raquel, ela também se converte ao sentar sobre os ídolos e colocar ele de uma forma detestável. Você está na imundícia, vocês não servem para nada. Tratou os ídolos como as pessoas dizem, os panos que as mulheres usavam no tempo de regras, quando não existia os absorventes. Não era assim que se usava? Os panos. E assim também ela tratou esses ídolos como esses absorventes, trazendo total seu desprezo por aqueles ídolos e por tudo aquilo que o seu pai tinha de mais valor. Ela desprezou o seu pai. Eu quero terminar essa noite trazendo exatamente aquilo que Deus traz aos nossos corações e que trouxe a Israel no tempo em que ele estava recebendo esse livro. A história de Jacó é a história daquilo que vai acontecer com Israel 400 anos depois. Assim como Jacó, ele foi para a terra do Egito, ou melhor dizendo, a terra do seu tio Labão, uma terra estrangeira. Assim Israel também ia para uma terra estrangeira. E assim como Jacó, ele foi ludibriado, enganado e oprimido durante um certo tempo, mas depois Deus o tirou e trouxe toda a riqueza daquela nação para Jacó, assim Israel também seria. Jacó se tornou um tipo da libertação de Israel no tempo do Egito. Que assim como Jacó entrou sem nada, vazio, na terra do Egito por causa da fome, lembre-se que toda a história de José e todos os seus filhos foram para a terra do Egito por causa da fome, não tinham eles mais nada. Assim Jacó entra na terra de Labão, mas nessa mesma terra Deus restitui, faz Jacó sofrer, assim como Israel faz sofrer, mas depois liberta Jacó com grande riqueza, assim libertará Israel com grande riqueza. Quando o Israel ele recebe essa palavra, ele entende que a sua vida e a história do povo de Israel, agora liberto do Egito, o seu pai, ou melhor dizendo, o seu patriarca, viveu isso e tipificou isso na história do povo de Israel. Nessa noite eu queria falar algumas coisas para vocês, e a coisa mais impressionante é, Deus sabe que nós somos Jacó. Ele sabe. Nós não somos como Abraão, capaz de o que Deus falar a gente obedecer. Tudo que Deus falou para Abraão, Abraão obedecia. Ele falhou, ele errou, mas não tem uma única ordem que Deus havia dado para ele e ele não tenha feito. A gente não é Abraão. A gente se parece mais com Jacó. A gente luta com Deus, a gente luta com os homens. A gente briga por certas coisas, a gente pensa de maneira errada, a gente age de maneira errada e ainda assim Deus nos abençoa, cuida da gente, protege a gente e leva a gente ao lugar que Ele mesmo desejou. Porque Ele está fazendo isso? Para nos mostrar que é Ele que faz e não é na nossa força. Mas o seu desejo é que, à medida que Ele trabalha no nosso coração, a gente vai se transformando e vai confiando mais nele, apesar da nossa pouca força. Pois é isso que Jacó ele vai entender quando Labão conversa com ele e disse: hoje eu viria para te destruir, mas o teu Deus falou comigo nessa noite e disse que não era para mim fazer nem bem e nem mal. Quando Jacó ouve isso, Jacó se levanta: oxe, agora é a minha vez. Deus fez isso porque tu fizestes isso, isso e isso. Enganaste com tua esposa, me enganaste no trabalho, me enganaste tirando isso, me enganaste tirando aquilo. E se não fosse o Senhor, eu seria despedido da tua casa com uma mão na frente e outra atrás. Mas o Senhor transformou a tua maldição em uma bênção para mim. E assim eu quero encerrar nessa noite. Que a gente pense claramente como Deus tem sido fiel para conosco. Que apesar dos nossos erros e dos nossos vacilos, quanta gente às vezes vacila, e Deus ainda assim vai restaurando cada um. O final dessa história, se você terminar esse capítulo de número 31, você vai ver que Labão, que é um inimigo, está fazendo uma aliança com Jacó. E a aliança dele é simples: você não passa daqui para me fazer o mal, e eu nem passo de lá para cá para te fazer o mal.
Enquanto tu cuidar das mulheres, que são as minhas filhas, e não tomares outras mulheres, então eu nunca farei mal a ti. Cuida delas, que assim nós estaremos estabelecidos e em paz. O que Deus está querendo dizer é que quando a gente caminha com Deus, Deus vai nos mostrar que exatamente os nossos próprios inimigos vão querer fazer paz conosco. E apesar do nosso medo e fugir, como achando que a gente estivesse sozinho, mesmo recebendo a ordem de Deus, Deus vai mostrar que nós nunca estamos sozinhos. Ele sempre é o nosso grande socorro, é o nosso grande esconderijo, o nosso escudo. Que Deus em Cristo possa dar ao nosso coração a mesma certeza que desse a Jacó. Eu não te desampararei, não te deixarei até voltar à casa dos teus pais. Essa é a mesma promessa que Cristo nos dá. Não te deixarei e nem te desampararei até que eu volte e tu estejas comigo, como eu estou na casa do meu Pai. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.